Olá, eu sou o professor Wendy Carvalho do curso de Primeiros Socorros. Bom, gente, hoje a gente precisa falar um pouco sobre os principais cuidados na questão dos primeiros socorros. E quando a gente fala dos primeiros socorros, a gente sabe que existem alguns padrões a serem feitos durante a execução dos primeiros socorros, principalmente mediante cada situação que possa acontecer com um paciente específico. Então, dentro dessas situações, hoje eu vou abranger sobre desmaios, epilepsias e convulsões. Bom, todos nós sabemos que o desmaio é conhecido dentro dos termos técnicos da saúde como síncope, né? Que é como se fosse uma perda breve e repentina da consciência, que isso acontece com qualquer pessoa, e isso pode estar atrelado a uma pequena diminuição no fluxo sanguíneo que vai do corpo para o cérebro. Então, essa falta dessa circulação sanguínea pode levar uma pessoa ao desmaio. E também pode ser uma questão de perda de tônus muscular, ou então, e esse desmaio pode acontecer tanto com a pessoa sentada quanto com ela em pé, tá? Isso aí vai depender do fator específico. Mas também existem algumas causas comuns que podem ocasionar esse desmaio, como a pessoa pode ocasionar uma hipotensão ortostática, que a gente chama, é quando essa pressão sanguínea da pessoa ela cai muito brusca, quando você se levanta muito rápido. Você está sentado ou deitado e aí você levanta de forma abrupta, né, de forma rápida, e aí você pode ocasionar essa sensação de tontura ou desmaio. Existe também a questão da vasovagal, que é o quê? É um estímulo mediante uma dor intensa, a um problema emocional, ou de repente tem pessoas que quando veem sangue, elas sentem essa sensação de desmaio, porque isso leva ao quê? A uma desaceleração do coração e uma dilatação dos vasos sanguíneos e a uma queda da pressão arterial e isso ocasiona o desmaio também. Pode estar relacionado a problemas cardíacos também, como arritmias ou algumas outras doenças que podem afetar esse fluxo sanguíneo. Elas também podem ocasionar esses desmaios. Pode ocasionar o desmaio também pela questão da desidratação, a falta de alimentação. Por quê? Porque a desidratação ela já tem uma redução no volume sanguíneo, então essa pressão arterial ela diminui por essa desidratação intensa. E a falta de alimentação está atrelado ao quê? A gente sabe que a alimentação é o combustível do corpo. Então, essa alimentação também pode causar o quê? A queda dos níveis de açúcar no sangue e levar a pessoa a certos desmaios. E aos efeitos de medicamentos. Alguns medicamentos eles podem causar hipotensão, que é o que? A queda da pressão arterial, e outros efeitos que podem levar também ao desmaio, correto? Então, o que a gente deve fazer numa situação de desmaio? O primeiro passo a se fazer numa questão de desmaio é verificar se esse paciente está se sentindo mal, se ele está acordado, se ele está consciente. E aí a gente faz o que? A gente deve colocar ele sentado em uma cadeira, pedir para ele respirar profundamente e, se possível, a gente pode curvar a pessoa para frente também, colocar ele numa cadeira e curvar ele para frente, abaixar a cabeça dele até a altura dos joelhos. Por quê? Porque essa posição vai fazer o quê? Vai aumentar a circulação no cérebro e ele vai retornar ao normal. Também a respiração, a gente fala da respiração porque se você inspira e expira, você faz a oxigenação do cérebro e com isso a pessoa que estava desmaiada vai começar a melhorar. E aí, se a roupa estiver muito apertada, você pode afrouxar a roupa. O ambiente que essa pessoa está tem que ter um ambiente arejado, um ambiente espaçoso, sem muitas pessoas em volta, porque isso também pode ocasionar o aumento dessa falta de oxigenação, tá? E aí, quando a pessoa recobrar a consciência, a gente senta ela devagar e espera um pouco para ela poder levantar, certo? No caso dessa pessoa desmaiar e não conseguir recobrar a consciência, você deve acionar logo o serviço de socorro, tá? Liga para o serviço de socorro e pede uma ambulância para que essa pessoa seja conduzida até o hospital. E o que não se deve fazer? Não se deve oferecer nada de sal, açúcar, nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de comida para que essa pessoa volte à consciência, tá? Porque durante esse processo de desmaio,
a pessoa pode se engasgar com qualquer um desses alimentos, tanto água quanto alimento, e ela aspirar esse alimento e ocasionar um outro problema maior, correto? Então, a pessoa desmaiou, se ela cair ao chão, você senta ela, se ela estiver consciente. Você pode sentar ela numa cadeira, se ela tiver conseguir ter essa mobilidade, e baixar a cabeça dela na altura dos joelhos e pedir que ela respire profundamente para oxigenar o cérebro. Se ela estiver desmaiada no chão, você pode levantar as pernas dela na posição que a gente chama de Trendelenburg. Para quê? Para diminuir o fluxo sanguíneo dos membros inferiores, que são as pernas, e aumentar a circulação no cérebro. E isso vai ajudar ela a recobrar a consciência, correto? Então, isso no caso de desmaio. O caso de desmaio está muito próximo também, e hoje em dia as pessoas têm bastante situações de epilepsia e convulsões. Quando a gente fala de epilepsia, gente, a epilepsia é uma condição neurológica, né, que ela pode estar caracterizada a ter tendências de convulsões que podem ser recorrentes. Então, essa convulsão, como algumas pessoas falam, ou crise epilética, acontece quando há o quê? Uma atividade elétrica normal em excesso no cérebro. Essa atividade elétrica que a gente fala são várias sinapses que o cérebro manda para o corpo, então a pessoa não consegue controlar essas sinapses. E isso pode causar uma variedade de sintomas, que dependendo da parte do cérebro que ela é afetada, pode ter uma gravidade maior e gerar essas convulsões. Então, essa questão da epilepsia está atrelada ao quê? O paciente tem vários movimentos involuntários no corpo e até alterações na consciência, no comportamento. Ele pode ter um comportamento estranho, ele pode ter sensações anormais e até mesmo perder a consciência, tá? Então, a epilepsia ela também é uma situação que ela pode ser causada por vários fatores, incluindo alguma lesão cerebral por um acidente, doenças como meningite ou encefalite, algum defeito congênito ou alguma anomalia no desenvolvimento do cérebro, algum acidente vascular cerebral, tumores cerebrais, até fatores genéticos podem ocasionar a epilepsia, certo? E as convulsões? As convulsões elas são classificadas em vários tipos, dependendo de como elas começam no cérebro, tá? Existem convulsões que elas podem ser chamadas de convulsões focais ou parciais, que elas começam em uma área específica do cérebro, que elas podem ser focais conscientes, onde a pessoa se mantém a consciente ali durante aquela convulsão, e as focais com perda de consciência, onde a pessoa fica desacordada total. As convulsões generalizadas, elas afetam ambos os lados do cérebro, tá? Desde o início, ela pode causar a perda da consciência também, tá? A gente chama de crises tônico-clônicas, que antigamente elas eram caracterizadas como um grande mal que as pessoas tinham, né? Antigamente o conhecimento empírico caracteriza isso como um grande mal. E elas podem ser caracterizadas também por contrações musculares rígidas, seguidas de convulsões e relaxamento dos músculos, tá? Essas crises de ausência, ou pequeno mal que as pessoas chamam, elas se caracterizam o quê? Por um período curto de um olhar fixo e uma falta de resposta, entendeu? Essa falta de resposta, geralmente a pessoa nem lembra do que aconteceu. Eu tive já um amigo que ele tinha esses processos de convulsões onde ele ficava parado olhando para um determinado local e ele estava num processo de convulsão. Só que quando a pessoa retorna disso, ela não lembra do que aconteceu. É como se ela tivesse inconsciente, consciente, certo? E o que a gente deve fazer? No caso de epilepsias e convulsões, quando esse paciente ocasiona uma queda, principalmente a gente deve o quê? Proteger a região da cabeça. Afastar qualquer objeto que possa oferecer algum perigo a essa vítima, tá? E durante a convulsão, a gente precisa manter a vítima deitada e tentar lateralizar ela na posição direita, né? Segurando a cabeça para evitar que ela broncoaspire, porque nesse momento da convulsão ou da epilepsia, ela pode ter um aumento da secreção salivar. E essa secreção salivar, se a pessoa não tiver com a cabeça direcionada para o lado direito, ela pode broncoaspirar e se engasgar com isso e causar uma parada respiratória, né? Então a gente conta esse tempo dessa convulsão, porque geralmente ele não dura mais que 5 minutos. E aí o que você deve fazer? Você deve acionar o serviço do socorro, 192, né?
E esse paciente que ele está nesse processo de convulsão, você não deve, o que você não deve fazer? Não tentar parar os movimentos dele, você não pode tentar segurar os membros, porque ele vai continuar se batendo, e você deve proteger só ele para não se machucar. E quando a gente fala proteger, como eu falei, você afasta todos os objetos, você lateraliza a cabeça dele e segura, tá? E, como sempre dito, não dar comidas ou bebidas à vítima durante nenhuma crise, tá? Não tem nenhuma bebida, nenhuma comida que vai melhorar ele durante esse processo. Você somente segurar a cabeça, lateralizar e ligar para o serviço de socorro, certo? Então, por aqui eu fico com essas dicas sobre esses temas específicos e nós voltamos na próxima aula, tá?